Fala pessoal, já estamos de volta com a nossa aula, agora para falar da segunda geração do romantismo no Brasil. A segunda geração na poesia, romântica, e hoje vamos falar um pouco dessa geração que foi um pouco assim, pesada. É a geração que eles chamam da geração mal do século também. Ela tem até esse apelidozinho, que a gente vai já falar dela, tá certo? Mas a segunda geração do romantismo no Brasil, ela tem assim, corresponde a esse período de 1853 a 1869. Ela é iniciada com a obra Poesia de Álvares de Azevedo. Então veja, quando nós falamos dessa segunda geração, você vai lembrar logo sempre de exagero, tá certo? Vamos aprender aqui sem muitos arrudeios, aprender de uma forma bem prática, que você decore realmente de fato o que foi a segunda geração do romantismo no Brasil. Então veja, sempre que falar em segunda geração do romantismo no Brasil, essa geração da poesia, você vai lembrar logo em um sentimento exagerado. Trazendo aqui para a nossa realidade, eu gosto até de brincar e dizer que essa é a geração da sofrência. É a geração de Pablo, do Arrocha, de Marília Mendonça. É a geração de Unha Pintada. É uma banda que tem agora aí com o pessoal. É uma sofrência danada, é aquele choro exagerado. Quando você vê aquela sofrência, o povo pegando no cabelo, chorando, ali é o exagero dessa segunda geração do romantismo no Brasil. É aquele sentimento exagerado, tá certo? Então, dentro dessa questão do exagero de sentimento, é que a gente começa a compreender e identificar o que é de fato essa segunda geração do romantismo no Brasil, certo? Então, essa segunda geração, ela é chamada de geração ultrarromântica. Ultrarromântica por quê? Porque ela tem esse exagero sentimental, certo? Aí tem pessoas também que chamam a geração mal do século. Só que ela é conhecida mais como ultrarromantismo. É o exagero, o pessoal na sofrência, como diz o outro, certo? Então, dentro disso, a poesia romântica, ela vai apresentar elementos que denotem esse sentimento exagerado. Diferente da primeira geração, costumam dizer que essa segunda geração poética, da poesia romântica, ela é um pouco mais ambiciosa, ela é um pouco mais egoísta. Por quê? Porque ela só pensa em si, ela só traz o sentimento para si, certo? É aquela geração que ela não está se importando com questão de patriotismo, com questão de sociedade, ele quer saber do seu sentimento. Por isso que ele exagera nessa parte de sentimentos. O que importa é o sentimento, certo? A poesia da primeira geração, enquanto se importava com essa questão do nacionalismo e do indianismo, a poesia da segunda geração é totalmente diferente. Ela é o quê? Ela é uma poesia que costumamos dizer que é imitada. Como assim, professor, uma poesia imitada? É aquela poesia que é um modismo. Tudo que faz que está na moda, eles querem imitar. Então é aquela coisa de adolescente, por exemplo, o adolescente que vê que algo está na moda e ele vai lá e imita também. Então dentro disso aí, quando eu falo até adolescente, é porque muitos dos poetas da segunda geração, eles eram adolescentes, certo? A maioria eram jovens. E aí eles entram dentro dessa escrita, por exemplo, Álvares de Azevedo começou a escrever aos 16 anos. É mais ou menos você lembrar do Restart, aquele pessoal com as calças tudo coloridas, vermelho, azul, aquela moda. Então dentro disso aí é mais ou menos o que acontecia naquela época. Claro que eles não estavam todos coloridos, mas eles pegavam, imitavam algo que queria trazer para as suas produções. E dentro dessa questão, eles foram buscar inspiração em um poeta inglês, que é o Lord Byron. Lord Byron, certo? Byron, não sei onde foi que eu tirei esse Byron, não. É o Lord Byron, certo? Então dentro dessa inspiração que eles foram buscar, eles chegaram a pegar esses poemas do inglês Lord Byron, se identificaram porque era aquela coisa mais boêmia, aquela coisa mais
da noite, e eles venham cá e vão escrever. Nessa época não tinha negócio de lei de plágio, lei de Newton, lei de não sei o que, não existia. Então eles iam lá, copiavam, mudavam só uma palavra. É mais ou menos você pegar uma música hoje de um fanceiro, de um cantor, que você é louco por aquele cantor, aquele artista, seu ídolo, aí você pega a música dele lá, por exemplo, você pega uma música hoje em dia de Gustavo Lima, exemplo, que está na moda. Aí você começa a cantar lá, Você fica milu. E eu fico nu, mar caindo, cê fica milu. Aí você pega essa música e muda as palavras e escreve como se fosse você, como se fosse autoria sua. Naquela época não tinha essa questão de plágio, então eles imitavam muito, certo? Dentro dessa questão aí, é por isso que nós temos até um apelido para essa segunda geração, que é a segunda geração byronista, certo? Ela é chamada de geração byronista. Ela é conhecida como isso. Por quê? Porque a maioria dos poetas, eles se inspiravam no poeta Lord Byron, poeta inglês. Tá certo? Então, dentro disso todinho, da segunda geração, nós vamos dizer que ela é uma imitação sem limites. É aquela questão de você estar sempre imitando, certo? Então, dentro dessa parte da poesia, ele vai imitar essa questão toda de outras inspirações e não tem algo próprio dele, é só imitação, imitação, imitação. E aí, quando ele vai expressar o sentimento dele, ele vai expressar naquela forma também, que eu já falei a vocês, que é da lírico-amorosa, que ele vai expressar um sentimento dele, o poeta, e sempre eles querem idealizar a mulher. Então, a exaltação da mulher na segunda geração é aquela parte mais ideal. Ele deseja, mas não tem. Ele é a mulher pura nessa segunda geração. É como se fosse santa, tá entendendo? Então, dentro disso aí, ele entra para essa parte. Mas vamos falar aqui agora em o principal poeta dessa geração. Dentro dessas questões dos poetas, você sempre vai lembrar de Álvares de Azevedo. Tá certo? Então, falar da segunda geração do romantismo, você lembra logo de Álvares de Azevedo. Ele é um dos principais poetas dessa geração. Nessa questão de Álvares de Azevedo, quando a gente entra, ele pega a característica que é própria dessa segunda geração, que é a questão do pessimismo, que é a questão da morte. Para você ter uma ideia, eles eram tudo assim, virado. Eles tinham como característica a morte. A morte era uma forma de eles se livrarem dos problemas deles. O pessimismo, por exemplo, olha o pessimismo nesses versos de Álvares de Azevedo, quando ele diz bem assim, ó, eu deixo a vida como quem deixa o tédio. É um pessimismo danado, é aquela coisa que não ia dar certo. O olhar dele é sempre pessimista. Ah, se eu morresse amanhã, lembrança da morte. Então, assim, a questão deles é sempre estar falando de pessimismo, de morte. Isso tudo entra dentro das características da segunda geração. Veja que a primeira era mais questão de nacionalidade, de indianismo. O índio, nessa segunda, não. É mais as características são pessimistas, são características de exaltar a morte, de ironizar a morte. Então, isso aí é umas coisas bem estranhas que fazia parte dessa segunda geração. Dentro dessa geração ainda nós temos uma poesia que nós podemos dizer que é inocente, que é aquela poesia inocente que entra dentro de tantas coisas assim pesadas, de pessimismo, de morte, de questão de bebidas que eram exaltadas nessa segunda geração. Nós encontramos uma poesia inocente, que é a poesia de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu também é um dos poetas que se destacam nessa segunda geração. E é engraçado que é tão inocente, ó. Quem é que não lembra daqueles versos daquela poesia de Casimiro de Abreu? Aquele poema bem famoso, Meus 8 anos. Acho que você lembra, né? Dá para lembrar. Meus 8 anos. Né? Poliana, Rayana, acho que lembra. Ítalo, eu acho que já declamou esses 8 anos dele na escola. E Gabriel, que está até completando ano hoje, eu acho que está aí lembrando quando ele tinha 8 anos, teve que ir para a escola, que o lanche, tudo tal. Que ele diz assim, que saudade eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Então aquela lembrança lá dos 8 anos de idade. Aí o cara só lembra quando estudava na escola lá, que comia muito cuscuz com sardinha, que saía entalado, com suquinho mancha-pulmão, aquele suquinho de morango vermelho. Pronto, aí a lembrança da infância da Aurora. Veja que é uma poesia assim inocente.
essa parte dele, de Casimiro de Abreu, ele traz essa inocência, baseado perto daquilo que está rodeado dele nessa segunda geração. Agora, trazendo até para essa parte de hoje, nós vamos perceber que isso não é algo que é diferente do que vive hoje, a ideia do adolescente. Aquela questão de mudar, de modismo, de inspiração, de uns comportamentos às vezes estranhos, aquela questão do exagero, de estar chorando, eu vou me matar, ele não me quer mais, não sei o quê. Aquela partezinha que o pessoal chora, que faz aquele exagero. Então, era mais ou menos aquela ideia da segunda geração. Você vê, tem até aqui às vezes você passa ali na praça do hospital e sempre tem aqueles grupos, né? Tem um pessoal ali, tem um que tá mais sério, tem um que tá assim, pensando na vida, tem um que tá com uma garrafa de cerveja, tem outro que tá com um violão, tem um que tá com um skate andando, aí fica um grupo lá, o cara passa, e aí, tá ligado, não sei o que, eu digo, opa, tudo bom? Então sempre tem aquele grupo e ali eles vão fazendo aquele enxame. Então era esse enxame que também era feito naquela segunda geração. Só para você entender um pouco, mais ou menos como era essa segunda geração e como era o comportamento dos autores. É um comportamento realmente de adolescente. Era um comportamento de querer imitar um outro tal. Então, isso aí fazia parte dessa segunda geração, tá certo? Então, quando falar em segunda geração, o poeta que vai se destacar mais é o Álvares de Azevedo, tá bom? Ele vai mostrar um pouco essa ironia com a desgraça, com a morte, com o pessimismo. Então, isso aí é o que vai ser colocado como característica dessa segunda geração, diferentemente da primeira, quando exaltou a nacionalidade e exaltou o índio. A segunda geração, o ultra-romântico, ele veio com o exagero dos seus sentimentos. E é só isso, e o terceiro vídeo nós vamos trabalhar a terceira geração. Aguardo você lá, já tô indo!